horas também. Obrigado, Aline. Boa noite a todos. Vamos começar mais uma Live 30, né, um evento quinzenal do Celint que visa a democratização dos conceitos de governança. Eu sou o Yuri Cap, CEO do Celint, né? Vocês perceberam, a gente começou a gravar a live, então, se alguém tiver alguma restrição, por favor, nos informe por e-mail, que a gente vai dar o devido tratamento, né, à imagem e à informação. O tema de hoje é financeiro, né? A importância do oversee, das questões financeiras numa mesa de conselho, né? numa empresa que tem governança. Debateremos aqui as competências e os conhecimentos técnicos, né, que um conselheiro deve ter para performar o tema numa mesa de conselho, né? Trago para essa conversa de hoje, né, o Gaspar Carreira, que é sócio do Celint, né, expert em finanças e mestre numa das formações complementares em governança que o Celint oferece, que se chama FIM, né? Bom, vamos lá, Gaspar, eu deixo agora você fazer a sua introdução, né, e já se prepara que eu tenho uma perguntinha aqui engatilhada. Legal. Boa noite a todos. Obrigado, Yuri. Acho que muitos de vocês já me conhecem, né? Eu sou economista, dos meus 55 anos, pelo menos, aí 35, eu trabalho na área financeira, em diversas áreas da área financeira, desde planejamento, orçamento, contabilidade, fiscal, faturamento, revenue assurance e outras mais. Quer dizer, consegui ter um bom background, uma boa experiência nas diversas vertentes, né, da área de finanças. Fui executivo de finanças durante 20 anos, né, e hoje eu atuo muito mais na área de governança, mas sempre, né, com maior viés na área financeira. Lembrando que, é lógico, como conselheiro, a gente precisa, né, estar discutindo e estar entendendo os diversos assuntos, né? A gente tem que estar sempre contribuindo com toda a agenda do conselho. Diga lá, Yuri, manda. Perfeito, obrigado. Vou te dar um refresquinho aqui, Gaspar. Tanto o meu LinkedIn quanto o LinkedIn do Gaspar está aqui no bate-papo, para que vocês possam consultar e adicionar. Reforço que as perguntas de vocês são bastante bem-vindas durante a live. Se a gente conseguir, a gente responde, senão, quando a gente subir o vídeo da live no nosso site, a gente já sobe as respostas e informa vocês por e-mail também. E aproveitando que quem não consegue assistir a nossa live, depois pode assisti-la via nosso site ou o nosso canal de YouTube. Então, vamos lá, Gaspar, desdobrando o tema, né? Quais são os temas recorrentes em reunião de conselho relacionados a finanças, né? Em outras palavras, quais são os principais relatórios econômicos financeiros, as famosas DFs, né? Que sempre estão circulando entre conselhos e que são objetos de debate em salas de conselho. Legal. Assim, eu acho que os assuntos são muito diversos, tem bastante, que acontece de acordo com o tipo de empresa, né, e com a evolução de cada negócio, mas é óbvio que o planejamento estratégico, né, o planejamento financeiro barra orçamento, é o principal tema que deve ser acompanhado, né, nas reuniões, né? Como é que está a performance do negócio vis-à-vis seu histórico e aquilo que você pretende dentro do planejamento estratégico e financeiro e vis-à-vis o mercado também, né? Tem que se comparando com o setor econômico da qual você faz parte. E aí, em termos de demonstrações financeiras, as principais são aquelas que são mais usuais, né? O balanço patrimonial, né, onde você vê seus ativos, né, que você possui, quais são as suas obrigações, o passivo e o seu patrimônio líquido. A segunda é o que a gente chama de lucros e perdas, né? O demonstrativo de resultado, onde a gente vai ver as receitas auferidas, os custos, as despesas da companhia, qual é a sua margem, né, de qual é o seu lucro, e o fluxo de caixa, né? The Cash is King, já falava há muito tempo, aí é muito importante dentro, principalmente do setor, né, de empresas, né, que a gente atua, as empresas de capital fechado, é muito importante. Agora, dentro dessas DFs, né, é importante lembrar sempre que elas não podem ser questionadas, né, em termos de integridade. Então, se você tiver um processo contábil financeiro auditado, é muito relevante e muito importante para que as discussões estejam bem alicerçadas em números que não vão ter dúvidas, né? Mas nesse conselho também, né, olhando as demonstrações financeiras, a gente acaba olhando um pouco da competência, né, daquilo que está sendo contabilizado,
para ver se não tem problemas de receita ou de despesas não contabilizadas, ou receitas futuras que você não tem certeza e contabiliza, as provisões, né, se a gente está sendo conservador ou não. E tem alguns outros temas que são muito importantes, Yuri, não só a questão da performance de negócio refletida, né, nesses três principais instrumentos financeiros, mas a gente tem que estar acompanhando a rentabilidade dos ativos, né? A gente investe na empresa, esses ativos estão provocando receita, eles são realmente bons, eles vão me dar, né, retorno no curto, no médio e longo prazo, conforme eu planejei. Os investimentos que eu estiver realizando, eu não estou falando só de investimento financeiro, a gente está falando de projetos de investimento aqui, compra de um ativo, desenvolvimento dele, eles estão sendo realmente feitos através de análise de mercado, estou fazendo um business plan para ele, estou acompanhando, né, fazendo um pós-alto desses investimentos, eles realmente estão dando o retorno esperado. Qual é o nível de alavancagem financeira da companhia? Estou muito endividado, estou pouco endividado? Qual é a relação, né, de curto prazo, longo prazo, capital próprio versus capital de terceiros? Preciso de uma política de hedge, né? Estou muito alavancado em dólar, ou minha receita é toda de exportação, então eu preciso fazer um hedge para me proteger. Esses são alguns assuntos. Tem outros, né? Riscos, né? Riscos estratégicos. Quais são os riscos que minha empresa, que meu negócio só podem sofrer? Como é que eu garanto o problema? Procuro minimizar esses riscos, né? Existe uma política de um plano de continuidade de negócios? Qual é a minha relação com partes relacionadas? Eu estou sendo fair, né, internamente na companhia? Não estou passando lucro ou despesa de uma empresa para outra e prejudicando isso? Né? Outro assunto que é muito importante, cada vez mais em voga, a questão de M&A, né? Possibilidade de fusões, aquisições, novos investidores e financiamentos, incorporações. Isso é uma pauta que está cada vez mais recorrente. E olhando para dentro, né, como é que está a margem dos meus negócios? Né? Como é que está a margem dos meus produtos, dos clientes? Eles estão saudáveis? Estão sendo financiados? Né? Tem algum subsídio ou não? Eu estou precificando de forma correta meu produto, de acordo com os custos que ele me atraem? O outro tema é o planejamento societário e tributário. No Brasil, a gente sabe que a carga fiscal é muito relevante, então ter o melhor arcabouço, a melhor estrutura societária e planejamento tributário é muito relevante. Né? Você lembra que a contabilidade e a financeira, ela nada mais é do que a interpretação e o registro da operação da empresa. Então, algumas operações mais complexas precisam também de algumas discussões de como é que eu vou impactar o meu resultado, né? Se eu vou botar aquilo como investimento, se eu vou botar aquilo como despesa, se eu vou fazer algum tipo de diferimento no tempo. Então, isso pode ser discutido também no conselho, se isso for de algo relevante e complexo para a companhia, né? E outro tema, que é sempre muito agradável, a gente tem que estar buscando sempre novos modelos de remuneração hoje em dia, né? Sair do papai como mãe dos salários fixos, mas pensar em bônus, em modelo de partnership, em stock options. Então, essa parte, junto com recursos humanos, né? O comitê de gente, a gente discute muito bem, muito na área financeira, para ver como é que é a relação do lucro versus, né, o quanto que eu vou distribuir, né, como dividendos para o sócio, mas também como é que eu posso dividir os executivos da companhia. Agora, para fechar o tema e a gente avançar, Gaspar, você pode listar ou dar umas dicas para a gente de quais são os pontos que a gente tem que dar maior atenção quando analisa uma DF? Sem dúvida, né? Pegando esse conjunto perfeito desses três relatórios, né? Do balanço patrimonial, do lucros e perdas e do fluxo de caixa. Legal. Acho que tem uma que poucas empresas fazem, né? Que é o teste de recuperabilidade, que é o teste de impairment, né? Ou seja, saber se os meus ativos e quantos ativos eles realmente estão oferindo receita ao longo do tempo. Muitas vezes aquele ativo pode simplesmente não mais servir para a empresa, né? Eles têm que ser colocados ou para serem vendidos ou têm que ser baixados. Tem os índices de liquidez, né? Então, liquidez seca, imediata, corrente, é saber os ativos que eu tenho, né? Quanto que eles pagam a minha dívida, né? Meu passivo, né? E aí a liquidez ela pode ser melhor ou pior, dependendo, né? Eu vou dispor do imobilizado para pagar esse passivo circulante? Eu vou dispor dos meus estoques para isso? Não, eu só tenho que ter caixa e investimento. Então, eu faço o índice de liquidez e ele pode ser maior ou menor de acordo com essa minha necessidade, né? Seca, corrente ou imediata. Temos os índices de eficiência e controle. Estou falando muito aqui de controlar o giro, né? E o prazo médio de recebimento, o prazo médio de pagamento, o prazo médio dos estoques. Com isso, eu tenho uma visão de quantos dias dura o meu ciclo financeiro. Tenho que olhar a relação, né, do meu ativo total com a receita líquida, que é o giro do meu ativo.
Eu tenho índice de alavancagem, que a gente já citou aqui, né? A questão a visão da dívida bruta versus o lucro operacional, o EBITDA, ou a dívida líquida versus o EBITDA. É saber, né? O EBITDA é uma aproximação, um proxy do meu lucro, a geração de caixa. Então, qual é a minha capacidade de pagar essa dívida, né? Ela é 2 vezes o EBITDA, 3 vezes o EBITDA. Tem alguns benchmarks, né, de acordo com o setor, que algumas empresas não podem ficar com 3 níveis de alavancagem ou 4. Então, isso é muito importante. A outra é qual é a relação de dívidas do curto prazo e do longo prazo. Né? Se eu estou pegando dívidas, né, de curto prazo para pegar investimentos de longo prazo, eu tenho um grande problema. Né? Então, você tem que estar com isso casado. Fora a relação também que existe entre o passivo e o meu patrimônio, né? O quanto que essa relação de capital próprio versus capital de terceiro. O outro é o índice de lucratividade. Né? Como é que está a minha margem bruta, minha margem operacional, minha margem líquida vis-à-vis da receita líquida? Como é que está o meu lucro líquido versus o meu patrimônio líquido? Esses são alguns indicadores que a gente olha diretamente da DRE ou do balanço. Agora, tem outros, né? É a visão de capital de giro, a rentabilidade das aplicações financeiras versus algum benchmark. Aqui no Brasil, a gente usa muito o CDI ou o dólar, né? O custo da dívida, né? Como é que está o meu custo da dívida versus esses indicadores. Na área de crédito, se for uma empresa que faz alguma avaliação de crédito na área de cliente, né? O quanto que eu estou aprovando de crédito, o quanto que eu não estou aprovando, como é que está meu conto a receber? Eu estou recuperando na sua integralidade ou estou deixando algum dinheiro na mesa? Quanto? Então, quanto eu estou dando eficiente? Isso olhando muitas DFs, tá? Agora, a gente tem que olhar também os indicadores das áreas, né? Como é que está o custo de aquisição do cliente? Como é que está o churn, né? É a perda, o nível de perda dos clientes. Como é que está o nível de inadimplência, de turnover dos funcionários? Tudo isso são indicadores operacionais das áreas, mas que a área financeira precisa acompanhar também, dado que os impactos que ela tem nos nossos resultados. Bacana. A gente vai abordar um pouco de KPIs, de OKRs, um pouquinho mais na frente dessa live. Mas antes da gente mudar, né, do espectro, né, de quem tem um bom background de finanças para um conselheiro que está se desenvolvendo em finanças, caiu uma pergunta aqui interessante do Arthur Tavares, né, que ele pergunta, né, do ponto de vista, né, pode ser até um critério conservador, né, quais são as suas sugestões, né, de critérios de provisões financeiras no caso de riscos relacionados a processos judiciais, trabalhistas e ambientais, né? Então, trocando em miúdos, né? Quais são provisões é sempre bom, né? A partir desse ponto, né? Quais são os critérios que você sugere para construir provisões voltadas, né, para essas questões judiciais, trabalhistas e ambientais? Bom, acho que uma ótima variável para ser olhada é o quanto nossa área jurídica, interna ou externa, né, vê da probabilidade do ganho. Né? Então, e aí isso pode usar algumas métricas, né? A perda ou o ganho em primeira instância de uma ação, o quanto que a empresa está bem documentada ou não documentada para defender aquela ação trabalhista, fiscal ou ambiental. Então, dentro dessa avaliação documental e de tese também, né, se você avaliar que a sua possibilidade de ganho ela é remota, ou seja, a perda é provável, eu estaria provisionando 100% da ação. Né? Se essa probabilidade ela é 50-50, né? Ela é possível, eu posso ganhar ou não ganhar, está muito ali no meio termo, né? Eu posso contabilizar 50% daquela ação. E se a possibilidade de perda é remota, ou seja, eu tenho certeza que eu vou ganhar, né? ou a probabilidade de ganhar é muito forte, eu posso não provisionar nada. Mas tem que ser acompanhado, né, ao longo do trâmite do processo. E no Brasil, os processos duram muito. Então, essa é uma avaliação que tem que ser feita com frequência. As teses mudam, né, os benchmarks mudam, então a gente tem que estar atento para isso. Está no mudo. Desculpa aqui. Focando nos conselheiros que não têm um background financeiro, o Gaspar, né? Quais são os conhecimentos básicos que você sugere que esse conselheiro se desenvolva, né? E quais são os caminhos, né, para ele se desenvolver, para poder entrar numa discussão no nível adequado aí numa mesa de conselho? É um pouco daquilo que a gente conversou ali, né, do que nós praticamos no conselho, né? Agora, basicamente, um conselheiro ele precisa entender como que as suas operações impactam no negócio. Então, se você é um conselheiro, né, que a sua expertise é na área de vendas, né, ou na área de RH, você tem que entender como é que a operação de RH, como é que a operação de vendas impacta no balanço, impacta na área financeira. Isso já é um bom caminho.
Agora, sem dúvida, você fazer alguns cursos de aprimoramento são muito importantes. Por isso, inclusive, que a gente tem o FIM, né? É lógico que a gente não aprofunda, a gente não quer ali que vocês sejam analistas financeiros, né, especialistas contábeis, mas dar esse overview, entender, né, qual é a diferença de uma competência, do caixa para o econômico, o que é despesa, o que é investimento, é muito importante. Então, além de cursos e entender essa operação, é também você buscar, né? No Brasil, é obrigatório que as empresas abertas publiquem seus balanços trimestralmente. Então, você olhar esses balanços publicados, né, com os comentários da auditoria e também o release, né, que é um outro documento na qual a empresa ela junta um pouco as demonstrações financeiras com a percepção de negócio e performance das suas áreas, é interessante você começar a entender esse mundo econômico financeiro das organizações. E hoje, né, algumas empresas mais evoluídas de capital aberto também tem um relato integrado, que ele fala das diversas competências da organização, focando muito, inclusive, no tema ESG. Né? Então, ele cruza ali, né, o capital humano, o capital social, o capital financeiro, o capital ambiental. Então, por isso que a gente chama de relato integrado. Então, acho que acompanhar esses relatórios, né, que são divulgados pelas companhias abertas é uma forma de se entender e aprender mais, mas com certeza fazer um curso, né, fazer um overview da área financeira dos seus impactos é importante. O Luciano, o Luiz Fernando, aliás, trouxe um ponto bastante interessante também, né? Mas antes de a gente entrar nessa pergunta do Luiz, assim, uma adição no ponto que você trouxe, né? É bastante interessante esse viés do profissional de recursos humanos, por exemplo, né? Ter uma leitura do quanto que a operação dele impacta no financeiro, né? E aí eu vou um pouquinho além, né? O quanto que a operação dele impacta em operações, impacta em TI, impacta, enfim, em todas as áreas da empresa. Assim, se um profissional desse ele tem essa visão, né, ajuda bastante, né, no desenvolvimento das ações dele e o quanto que isso vai trazer de lucro, né, Com na área certeza, onde Yuri. ele presta serviço. Né? Uma das ações mais clássicas, né, tradicionais que uma empresa faz quando ela tem dificuldade, vou demitir gente, né? Vou reduzir headcount. Só que ela lembra que, dependendo do tempo, né, médio dos seus funcionários, aquele resultado dessa demissão ele só vai ser positiva no ano seguinte. Né? No ano que ele está, ele vai impactar negativamente o resultado da companhia e o fluxo de caixa da companhia. Ele tem que pagar indenizações. Tudo isso é registrado, tem que sair do caixa naquele ano. Então, se ele fizer um movimento desse, por exemplo, forte, em novembro e dezembro, achando que vai melhorar o resultado da empresa naquele ano, ele é engano. Muitas vezes, algumas empresas precisam fazer isso no início do ano, porque ela vai pagar, né? Vai passar 8, 10 meses pagando, entre aspas, no seu resultado econômico, né? Essas emissões, só no ano seguinte que ela vai conseguir. Ações de marketing, né? Você implementa alguma empresa, uma propaganda, você acha que vai dar resultado? Não, você vai pagar na cabeça, mas aquela receita só vai vir no longo prazo. Então, eu preciso saber, né? Vai descasado, né? Eu vou ter a despesa agora no alto e minha receita vai vir ao longo do tempo. Essa pergunta do Luiz Fernando é bastante específica, né? Então, baseado na tua experiência, né, vamos ver se a gente consegue desenrolar, né? Mas qual é os principais embates, né, em sala de conselho entre um conselheiro com viés financeiro e um conselheiro com viés comercial? Aí depende muito da cultura e da mentalidade de cada um, né? Mas se a gente for pegar assim, as visões mais caricatas, né, e clássicas que existem, né? O comercial ele quer vender a qualquer custo, né? Não interessa qual é a margem, não interessa se aquele preço é viável ou não, ele quer dar prazo, né, para receber isso, prazo de venda, ele quer entregar o mais rápido possível, né? Eu boto ainda a área industrial no meio, se for uma indústria, né? O vendedor ele quer o maior estoque possível para ele entregar para o cliente dele no mesmo dia, da maior prazo possível. O financeiro não, ele tenta otimizar isso, né? Como é que, né? Quanto de estoque eu preciso ter na companhia? Qual é o melhor prazo de entrega? Qual é o melhor prazo de recebimento disso versus os fornecedores que eu tenho que pagar para produzir ou prestar aquele serviço? Então, essa equação que o financeiro fica fazendo para otimizar o ganho da companhia. O viés geralmente mais tradicional e clássico, né? Caracterizando o comercial, ele é o oposto disso, né? Ele quer atender de imediato às necessidades do cliente e muitas vezes essas necessidades do cliente elas não são positivas no curto prazo para a empresa. Nem um pouco positivas, Gaspar. Eu tenho duas experiências, né? Uma relacionada a produzir a qualquer custo
e a outra, como você disse, vender a qualquer custo, né? A curto prazo resolve um problema, mas a longo prazo cria um mega no problema. Mas no começo da nossa live você mencionou valuation, né? E valuation é uma métrica que tem que estar em discussão em mesa de conselho pelo menos uma vez por ano, né? O sócio cotista, né, ele pode ser surpreendido. É bom que ele saiba quanto que vale a empresa dele, porque ele pode ser surpreendido por uma oferta agressiva a qualquer momento, né? E aí, como que você começa uma conversa, né, sem saber o valor da empresa? Mas, na tua experiência, como é que esse assunto, quais são as formas de valuation e como que esse assunto é tratado em mesa de conselho? Bom, tem vários métodos, né, de fazer a avaliação do negócio, quando você fala o negócio, mas o método do fluxo de caixa descontado ele é o mais usual. E, infelizmente, eu acho que a gente fala de valuation muito menos do que a gente deveria falar. E, geralmente, geralmente nas companhias, se fala de valuation quando a gente tem alguma operação em vista, alguma divergência entre sócios, alguém querendo vender sua participação ou fazer, né, novos investidores. E esquecem que avaliar o valor da companhia, né, como você falou, anualmente, é interessante para você saber se aquela operação está agregando valor, está gerando valor ao negócio ou não. Então, se esse negócio está sendo avaliado, né, por uma entidade independente externa, se o valor de negócio está crescente, isso está sendo muito positivo. Então, às vezes, está remando, está fazendo uma série de coisas, mas você está tendo resultado até no curto prazo, interessante, mas o valor da sua empresa ele não é positivo, ou porque você não tem informações, você não tem um planejamento estratégico de médio e longo prazo, então você não vai conseguir fazer, né, esse método, né, de avaliar os resultados futuros e trazer valor presente, ou porque você está destruindo valor. Você está vendendo, está conseguindo riqueza no curto prazo, mas está destruindo valor no longo prazo. Perfeito. O Gaspar, voltando para as questões de indicadores, né? E assim com uma visão de uma empresa que está montando o conselho agora, né? E por agenda anual, né? Tem que se discutir performance financeira, né? E para que a coisa comece um pouco mais organizada, quais são os indicadores que você sugere, os indicadores básicos, um kit de indicador básico financeiro que você sugere que esteja presente numa mesa de conselho? Bom, o top line, né? Eu acho que a receita líquida da organização é importantíssimo estar acompanhando, né? E o EBITDA, né? O lucro operacional da empresa, porque o lucro operacional, ele além de ser o resultado, né? Do desempenho da empresa, ele é uma proxy da geração de caixa também, né? Ou seja, quanto que a empresa está gerando de caixa. Agora, um item muito importante é a margem bruta, que é a receita menos do custo, né? Que aquilo ali é o que vai sobrar para pagar suas demais despesas. Então, acompanhar esses indicadores básicos, né, receita, margem bruta e lucro operacional, aí eu não estou falando do valor só nominal, mas relativo, né, relativizar ele com relação à receita que você oferece, ele é muito importante. E, com certeza, a parte de caixa. Como eu falei, o caixa é rei, você precisa efetivamente saber se a empresa está geradora de caixa para ela ter futuro. Se ela não estiver gerando caixa, né, só grandes startups aí, com grandes investidores, que até ano passado, eram burn cash. Estava queimando caixa, lá vão ter, mas nem isso mais está acontecendo. Então, acho que ser uma empresa geradora de caixa é muito relevante. Aproveitando aqui o gancho de uma pergunta do Carlos Rocha, né? Então, assim, baseado na tua experiência, né? Qual que é o grau de maturidade dos conselheiros nas questões financeiras, né? Então, o ponto que ele traz aqui é o seguinte, né? Normalmente, um conselho é composto por expert em algumas áreas, né? Então, expert em transformação digital, expert em financeiro, expert no varejo e tal. E quando o tema de finanças cai na mesa para discussão, a tua percepção, a tua experiência é que todos os conselheiros eles conseguem contribuir no mesmo nível, conseguem participar da conversa, ou ela fica, por exemplo, concentrada, né? Mais naqueles que têm uma expertise e têm um background financeiro? Infelizmente, eu acho que não só a discussão financeira, como qualquer discussão mais especializada, mais específica, ela acaba ficando muito centralizada em quem traz o ponto e o conselheiro especializado, né? Isso é algo que a gente precisa, e eu acho que nós estamos mudando isso, que é tentar dar uma visão mais holística, né, mais lateral para os conselheiros, né? Sair um pouco do seu nível de especialização e se entender um pouco mais. Como a gente fala, no conselho, se precisa, né, alimentar o controverso, a discussão, você precisa contribuir com todos os temas. Mas, infelizmente, isso ainda é uma exceção. Em finanças, com certeza, ainda mais ainda, que eu acho que é muito especializado,
e fica muito centralizado naquele conselheiro que tem a vertical financeira como sua especialização. Qual é o período de antecedência adequado para que um conselheiro possa receber os materiais relacionados a finanças, se preparar para a reunião de conselho? As melhores práticas, né, nem sempre elas são alcançadas, mas se diz que receber os materiais, independente se é financeiro ou não, com 7 dias úteis de antecedência, né, para você ter um mínimo de tempo para analisar, questionar e perguntar e se preparar para a reunião. Agora, em termos de demonstrações financeiras, ele é muito difícil, somente quando a empresa é auditada, né? Capital aberto ou fechado, a empresa muitas vezes ela é auditada, de preferência é auditada, e aí esse prazo geralmente diminui muito, principalmente nos trimestres, né? Quando são mais formalizados os relatórios. Eu já recebi demonstrações financeiras com um dia de antecedência. E aí acontece que a reunião sai de 4 horas para 12 horas, né? Uhum. O André está aqui, que é um ex-colaborador de uma empresa que eu fui, né, do conselho, no comitê. Ele sabe muito bem disso. A gente brigava muito com o André, que ele é o nosso líder, o ponto focal, para justamente ele ter, né, fazer esse trabalho dentro da empresa, né, de garantir os prazos. Né? Então, acho que é importante, né, ter, né, mudando um pouco de assunto, mas esse governance officer, né, que vai ajudar muito o conselho, né, essa pessoa, né, que vai ajudar muito o conselho dentro da companhia, né, a trabalhar os temas, a que eles não percam, né, a sua tempestividade e a recepção das informações com antecedência. A gente tem mais uma última pergunta aqui do Eni, e ela está relacionada com ESG, né? Então, ele questiona, né? Quando uma empresa ela tem uma pauta de ESG, qual que é o percentual, baseado na tua experiência, do orçamento que essas empresas acabam se dedicando para o desenvolvimento do ESG? Olha, nas empresas de capital fechado, né, nas pequenas e médias, até as grandes, eu acho que ainda é muito pouco o nível de investimento, até porque eu acho que o empresário ainda não conseguiu associar, né, as contribuições que uma ação ESG, né, ambiental, social, podem repercutir no seu negócio, seja a curto ou a longo prazo. Até porque eu acho que isso está sendo muito discutido nas grandes empresas, nas grandes consultorias, de forma ainda muito etérea, né? E o pequeno empresário ele tem ali o dinheiro contado, principalmente. Então, ele precisa saber e tangibilizar melhor esse retorno financeiro para a companhia, ou retorno econômico, ou de longevidade da empresa. Então, acho que, infelizmente, ainda é pouco, né, diante da necessidade que o mercado tem, que o mundo tem. Eu não sei precisar o percentual, mas acho que, à medida que a gente consiga tangibilizar melhor os ganhos, né, de eficiência econômica e financeira para as empresas, esse nível de investimento vai, com certeza, aumentar. Bacana, obrigado, Gaspar. A gente tem mais 2 minutinhos, então eu aproveito para compartilhar com vocês. Nesses 30 minutos aqui, a gente falou de um pequeno pedaço, né, de tudo aquilo que é discutido na nossa formação dedicada a finanças, chamada FIM, né, Finanças Estratégicas para a Governança. A gente vai ter uma turma em outubro, né, são 4 semanas, no dia 4, 11, 18 e 25, sempre começando às 8 da manhã, pontualmente, até às 10h15. Gaspar é professor nessa formação, né? Além dos temas que a gente tratou aqui, na formação a gente fala de auditoria interna, externa, controles internos, contabilidade e outros temas relacionados com governança. E esses são temas que, numa live futura, a gente vai tratar de forma adequada, né? Então, agradeço aí, Gaspar, pelo seu tempo, pela sua doação, né? E deixo agora contigo aí para fazer os últimos agradecimentos que você me devolve. Obrigado, Yuri, a todos por terem participado, terem perguntado. Todas as perguntas, né, não ficarão sem respostas, que a gente respondeu aqui, a gente vai botar no site, né, Yuri? Eu acho que finanças precisa ser um exercício, tem que quebrar um pouco de tabu, achar que finanças para financeiros, né? A gente tem que falar aqui das finanças pessoais, todo mundo tem que entender um pouco de finanças, né? Inclusive na sua vida pessoal. Então, acho que fazer esse exercício também para a empresa, como a gente falou, né? Começando com como é que a minha operação do dia a dia impacta, entender como é que ela impacta o negócio da empresa, né? Ela é receita, ela é investimento, ela é uma despesa, ela é algo futuro que vai acontecer. Acho que é muito relevante para que a gente possa saber aonde a gente está se metendo, até como conselheiro, né? Essa empresa realmente ela está demonstrando a saúde financeira que ela tem realmente, que ela está sendo balanço. Então, eu tenho que entender, eu tenho que saber ler.
né? Eu não tenho que ser conselheiro de qualquer empresa, eu preciso escolher também, né? E acho que uma das componentes, né, é entender a saúde do negócio da companhia, a saúde financeira dele, saber ler esses demonstrativos. Por mais que não sejam abertos, né, não sejam publicados, eu tenho que estar buscando informações sobre isso. E pedir, inclusive, né, no processo, né, os relatórios para eu ler, né? Correto, correto. Obrigado, Gaspar. A gente volta, então, com a próxima live, no dia 17/8. Dessa vez, eu e Candice vamos estar aqui. A gente vai falar sobre o desenvolvimento da carreira do conselheiro, né, que é uma prévia, né, daquilo que a gente vai debater no dia 5/11, durante o Fórum de Conselheiros do Selic. Então, obrigado pela participação de vocês e até o próximo evento. Abraço, gente. Obrigado pela presença.